Agenda do Senado. Daqui a pouco, às 9 horas, no horário de Brasília, a Comissão de Assuntos Sociais se reúne para votar uma pauta de 13 itens. Entre eles, o projeto que garante aos alunos da educação básica o direito à assistência oftalmológica. Também neste mesmo horário, Adriano, às 9 horas, tem reunião da Comissão de Meio Ambiente. O repórter César Mendes tem os detalhes. César, bom dia. Bom dia, colegas do Conexão Senado, e bom dia, ouvintes. Os senadores devem votar hoje na Comissão de Meio Ambiente o projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê descontos para pessoas com deficiência nos ingressos e na utilização de serviços nas unidades de proteção integral do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Também está na pauta o projeto da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a cultura oceânica no currículo escolar do ensino fundamental e do ensino médio. 2 requerimentos devem também ser analisados hoje, um deles da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que solicita a realização de uma audiência pública para debater a importância e os desafios da Estação Ecológica Águas Emendadas, uma das mais importantes reservas naturais do Distrito Federal, que registra o fenômeno único da união de 2 das maiores bacias hidrográficas da América Latina, a do Tocantins-Araguaia e a Bacia Platina. Lembrando que essa reunião da CMA tem seu início agendado para as 9 da manhã. Eu volto com vocês no estúdio. César Mendes, muito obrigado pelas informações. Às 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital tem na pauta o projeto que trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisa o projeto que prevê a criação de um protocolo nacional para abrigos emergenciais de refugiados, incluindo refugiados domésticos. No mesmo horário, às 10, tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Bruno Lourenço vai acompanhar. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira programa de regularização de débitos não tributários junto a autarquias, fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal, e iniciativa para possibilitar a rápida recuperação de valores transferidos por meio de fraude cometido utilizando o Pix. Os senadores têm ainda na pauta permissão para a infiltração de policiais disfarçados na internet para investigar crimes relacionados à pedofilia, o fim da progressão de pena para condenados por crimes hediondos e 2 projetos com medidas para coibir a violência em estádios. Um deles aumenta a punição para quem se envolver em incidentes violentos ou invadir locais restritos a competidores e árbitros. O outro aumenta o tempo de banimento de condenados por promover tumultos em eventos esportivos. Muito obrigado, Bruno. Às 11 horas, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática analisa uma pauta de 7 itens que inclui o projeto que cria o marco legal da nanotecnologia e materiais avançados. Também às 11, a Comissão de Direitos Humanos se reúne para votar 12 itens, entre eles o projeto que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Vamos agora para a parte da tarde. Às 2 horas começa a sessão deliberativa no plenário do Senado. Um dos 2 itens da pauta é o projeto que concede prioridade na justiça e em atendimentos na administração pública para pessoas autistas. Também às 2 horas, a Comissão de Defesa da Democracia promove uma audiência pública para debater o apoio e rejeição à extrema-direita e seus impactos políticos no Brasil, Chile e Argentina. No mesmo horário, a Comissão Temporária para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativo e Tributário Nacional analisa emendas aos projetos apresentados no plenário do Senado. Ainda na faixa das 2, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vota uma pauta de 11 itens. Um dos projetos é o que cria a Política Nacional para o Manejo Sustentável, Plantio, Extração, Consumo,
comercialização e transformação do Pequi. Do Pequi. Às 2h30, promove em audiências públicas a Comissão de Constituição e Justiça para debater a regulamentação da reforma tributária. E a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher sobre as redes de enfrentamento à violência contra as mulheres. Fechando a agenda, também às 2h30 da tarde, CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Houve 2 depoimentos para investigar denúncias de fraudes em jogos da Série B do Campeonato Carioca. Luiz Jorge Eloy Pacheco, presidente do Esporte Clube Nova Cidade, e Reginaldo Gomes, presidente da Sociedade Esportiva Belfort Roxo. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Essa é a agenda do Senado para hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora de falar de mobilidade na Rádio Senado. É hora de Sinal Verde e o tema do programa de hoje é táxi. Sim, existe o Dia do Taxista. No Brasil, essa data é comemorada em 25 de julho, coincidindo com o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Em São Paulo, no entanto, o Dia do Taxista é celebrado em 8 de julho. Mas por que será que essas datas foram escolhidas? A celebração do Dia do Taxista no Brasil em 25 de julho está ligada ao Dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas e viajantes. São Cristóvão é tradicionalmente invocado para a proteção nas viagens, e sua associação com os motoristas fez com que essa data fosse escolhida para homenagear os taxistas. Já em São Paulo, o Dia do Taxista é comemorado em 8 de julho, em homenagem ao nascimento de Júlio Prestes, um político que teve grande influência na regulamentação dos serviços de táxi na cidade. A gente teve uma tentativa de colocar em lei o dia 24 de novembro como Dia Nacional do Taxista. No entanto, essa proposta não foi aprovada, apesar de você talvez acabar se deparando com alguém comemorando nessa data, inclusive agora, nesse dia 24 de novembro. Importante lembrar que essas celebrações são uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos taxistas, que enfrentam desafios diários, aquela encheção de saco no trânsito, para garantir o transporte para quem está atrasado, para pegar um avião, para aquela reunião, ou então está cheio de coisas para carregar. Hoje, os serviços de aplicativos dominam o transporte privado de passageiros, mas mesmo esses apps também têm colocado os taxistas legalmente reconhecidos entre seus prestadores de serviços. Em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, às vezes é até melhor contratar alguém com experiência para evitar roubadas literalmente. Já pensou cair num lugar que não é propriamente adequado para um turista? Bem, o pessoal de mais idade costuma ter também o seu taxista de preferência, às vezes tem até rotas e dias pré-definidos, enfim. Engana-se quem pensou que os taxistas sumiriam com Uber e afins. O trabalho dos taxistas no Brasil é regulamentado principalmente pela Lei 12.468, de 26 de agosto de 2011. Ela determina, entre outros pontos, os requisitos para o exercício da profissão, como a habilitação para conduzir veículo automotor nas categorias B, C, D ou E, curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos. Os veículos precisam também de obedecer algumas características determinadas pela autoridade de trânsito, certificação específica emitida pelo órgão competente da localidade, inscrição como segurado do INSS, mesmo para os taxistas autônomos, carteira de trabalho e previdência social para os taxistas empregados. Deveres dos taxistas: atender o cliente com presteza e polidez, trajar-se adequadamente para a função, manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene, manter em dia a documentação do veículo, obedecer ao Código de Trânsito e à legislação local. E os direitos dos taxistas empregados? Bem, eles têm direito a um piso remuneratório ajustado entre os sindicatos da categoria, a aplicação da legislação trabalhista e do regime geral da Previdência Social. E o uso do taxímetro? Bem, em municípios com mais de 50 mil habitantes, é obrigatório o uso do taxímetro, anualmente aferido pelo órgão metrológico competente. Já a legislação para motoristas de aplicativos é um pouco menos exigente, mas também exige habilitação profissional, seguro e regulamentação municipal.
Agora, pesquisando sobre a profissão, eu me deparei com algumas curiosidades bem legais assim sobre os taxistas no Brasil. A maioria, claro, tirada do Guia dos Curiosos de Marcelo Duarte. Diversidade de profissões. Muitos taxistas têm talentos e profissões paralelas. Por exemplo, em Porto Alegre, o taxista Mauro Castro é também um blogueiro e escritor, conhecido por suas crônicas no blog Taxitramas. Táxi luxuoso. Em São Paulo havia um taxista que oferecia um serviço de luxo aos passageiros. Seu táxi incluía vinhos, revistas, guias gastronômicos e até um computador portátil. Ao entrar no carro, os passageiros eram recebidos com uma gravação de aplausos. Inspiração musical. Alguns taxistas são músicos. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, um taxista chamado Edilson Neves Batista é também cantor e vende CDs com suas composições sobre o Pantanal para os passageiros. Perfil demográfico. A maioria dos taxistas brasileiros são homens, 97%, e a média de idade é de 47 anos. Muitos deles pararam os estudos no ensino médio e têm uma renda bruta diária entre R$100 e R$200. E os desafios da profissão? Entre os principais desafios, acho que muitos já devem imaginar, estão a insegurança e o desgaste físico e emocional. No entanto, muitos apreciam a autonomia e a flexibilidade de horário que a profissão oferece. E sim, há várias histórias interessantes envolvendo taxistas brasileiros que viram aquelas lendas urbanas. Por exemplo, a lenda da moça do táxi em Belém do Pará. Essa lenda urbana conta a história de uma jovem chamada Josefine Conte, que nasceu em 1915 e faleceu aos 16 anos. Segundo a lenda, Josefina, mesmo após a sua morte, continuava a pegar táxis na cidade. Ela pedia para ser levada a determinados lugares e, ao final da corrida, solicitava que o motorista cobrasse a viagem de sua família. Quando o taxista chegava à casa indicada, descobria que a jovem já havia falecido há anos. E o taxista faixa preta? Outra história fascinante é a de Manuel Bezerra de Vasconcelos, um taxista de São Paulo que teve uma vida cheia de reviravoltas. Nascido em Bezerros, Pernambuco, Manuel trabalhou em várias profissões antes de se tornar taxista, incluindo ceramista, pizzaiolo e professor de defesa pessoal. Ele também se destacou nas artes marciais, ganhando campeonatos e se casando com uma chinesa, o que o levou a aprender a língua e a cultura daquele país. E outro taxista que também tem história, pelo menos no terreno ficcional, é o Carlão, da novela Pecado Capital de Janete Claire, que já teve uma versão repaginada com o Du Moscovis, fazendo o papel que, se eu não me engano, era de Francisco Coco no folhetim original. E o Carlão descobre uma mala cheia de dinheiro em seu carro. O cliente esqueceu por lá. E aí vem a musiquinha, dinheiro na mão é vendaval. E o Sinal Verde, que trouxe alguns casos e também falou do Dia do Taxista, fica por aqui. Ficou alguma dúvida? Nosso WhatsApp é 61 98611 9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores do programa, basta entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts ou fazer uma busca na internet por Sinal Verde, Rádio Senado. Um abraço a todos e até o próximo programa. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Você com certeza já ouviu falar do Outubro Rosa, a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama. Campanhas como a do Outubro Rosa são importantes para conscientizar a população, colocam o assunto em evidência e podem ser um incentivo e tanto para as esquecidas tomarem as providências necessárias. Como toda ajuda nesse campo é bem-vinda, hoje é o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama. A data foi estabelecida por uma lei, a 12.116, aprovada pelo Congresso há 15 anos. E por que é sempre importante falarmos em câncer de mama? Porque a doença é o tipo mais comum de câncer entre as brasileiras, depois do câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são 73 mil novos casos por ano. É daí a importância do diagnóstico precoce, que aumenta em muito as chances de cura
e pode evitar a retirada da mama, a chamada mastectomia. Quando o assunto é diagnóstico precoce do câncer de mama, não dá para deixar de falar da mamografia. Uma radiografia das mamas feita por um equipamento especial de raio-x chamado mamógrafo, ele é capaz de identificar alterações suspeitas. Entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologistas e Obstetras recomendam que a partir dos 40 anos de idade toda mulher deve fazer a mamografia anualmente. Mulheres com casos de câncer de mama e ou ovário na família podem fazer a mamografia antes dos 40 anos, conforme a orientação do mastologista, do radiologista ou do seu ginecologista. As entidades recomendam ainda fazer a mamografia anualmente até os 75 anos. Em caso de alterações clínicas, em qualquer idade, a mulher deve procurar um médico e fazer os exames solicitados. E após os 75 anos, se estiver bem de saúde, a mulher pode continuar a fazer a mamografia todo ano, a partir de uma decisão conjunta com o seu médico. Por incrível que pareça, tem surgido fake news nas redes sociais contra a mamografia. A última delas é que o exame causa câncer. Essa lorota já foi desmentida, gente, de forma veemente pelas entidades médicas. É verdade que a mamografia emite radiação, como qualquer radiografia, mas numa quantidade tão pequena que não causa danos ao organismo. Assim, a data de hoje, o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama, é uma boa oportunidade para desmontar fake news e incentivar a prevenção. Então é isso, gente, ó. Então vamos aqui repetir aqui a recomendação mais recente, porque às vezes as recomendações mudam, né, com o avançar da medicina e tal. As entidades médicas que militam nessa área, atenção, hein? Recomendação: a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer mamografia anualmente. Quem tem casos de câncer de mama ou ovário na família deve, com orientação do médico, fazer mamografia antes dos 40 anos. E aí a mamografia, Gesiel, deve ser feita todo ano, entre 40 e 75 anos de idade. Exatamente. E até após os 75 anos, se estiver bem de saúde, conversando aí com seu médico, a mulher pode continuar a fazer a mamografia aí todo ano. Mas essas são as decisões, as orientações com relação a esse assunto para todas as mulheres. E você aí, já fez a sua esse ano? É isso aí. E, gente, fake news na internet, a pessoa vai lá numa rede social e vê uma fake news. Antes de você cair numa fake news, verifique. Vá nos sites de entidades que atuam nessa área, Sociedade de Mastologia, Sim. Ginecologia Obstetrícia, Radiografia, Radiologia. Essas entidades é que têm a palavra correta, embasada cientificamente sobre o assunto. Agora, você vai lá no Google, dá um Google em mamografia, aparece uma notícia que você não sabe de onde vem, com uma informação totalmente discrepante, falando, por exemplo, mal da mamografia, tem que desconfiar e não pode repassar uma informação dessa. Tem que ir na fonte certa, beber da fonte certa, né, Gesiel? Exatamente, Adriano. É muito importante que se faça essa filtragem, porque a gente sabe que a internet aí está recheada de coisas que aparentemente dão até um ar de veracidade. Foi publicado em tal lugar e aí colocam, a fake news nunca vem com ela vem com áreas de meias verdades, né? Coloca algumas entidades que são sérias, pesquisas que são sérias, notícias que você de alguma maneira já ouviu em algum lugar, mas distorcida, e aí acabam trazendo esse tipo de informação que não ajuda ninguém, pelo contrário, acaba atrapalhando a vida das pessoas. Então, faça aquele filtro, dê aquele desconto e procure informação abalizada. Procura informação com fonte segura.